Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 24 de junho e no resumido número 319, a transformação causada pelas IAs pode ser apenas mais uma revolução. Usuários rejeitam automação em aplicativos. Elon Musk quer reescrever a história a partir do Grok. Países criam seus próprios modelos soberanos, chatbot recomenda droga para viciado, avatares digitais permitem conversar com mortos e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana o episódio vai ser um pouquinho mais curto. Eu sei que eu falo isso às vezes e não cumpro, mas hoje vai mesmo porque eu completei minha primeira maratona no domingo. Hoje é segunda, enquanto eu tô gravando, eu tô exausto, não foi fácil. Eu falei um pouco mais disso no meu Instagram pessoal, não no do resumido, @urbi, o RBE no Instagram, se você quiser saber um pouco mais sobre a maratona, se você corre também, quiser trocar ideia por lá. Eu tô muito feliz, muito contente de ter conseguido fazer isso. Um pouquinho da vida longe das telas, né? Correr me faz muito bem por causa disso. Me deu um propósito para acordar bem cedo e me dá a oportunidade de passar as primeiras horas do meu dia, como eu disse, longe das telas, mais próximo dos meus pensamentos, organizando as ideias. Recomendo muito. Quem quiser mandar parabéns, pode mandar lá pelo Instagram, o meu pessoal, né? @urbi, ou pelo @resumido.podcast. Ou então deixa um comentário no Spotify, se for onde você está escutando. Aliás, como já virou tradição, no final do episódio tem a palavra secreta. E segue em movimento a campanha O Futuro do Resumido, fundamental para a continuidade desse podcast. Muitas pessoas participando já, mas nem de longe ainda perto do que é necessário para continuar esse trabalho. Se você quiser saber mais sobre esse movimento, tem um episódio aqui do Resumido chamado Futuro do Resumido explicando tudo, e também você pode visitar resumido.cc/assinatura para saber os detalhes e fazer a sua assinatura. Eu vou detalhar melhor a partir da semana que vem quais são os objetivos, as metas e os prazos, mas por enquanto agradecer muito quem já está participando. Essa semana veio mais uma boa leva de pessoas, então obrigado Denise, Tamar, Caio, Rafa, Felipe, Rifuse, Iro, Thaísa, Ceciliano, Mário, Gustavo, Carlos, Fernanda, Silvio, Desintívia, Eliese, Carlo Caco, Rod, Pedro, Gleice, Thaís, Carolina, Cadu, Madison, Myron, Dani, Ulisses, Ricardo, Paula, Fefe, Carol, Fábio, Michel, Rapudo, Jesse, Ana, Marcos, Cláudia, Danilo, Bruna, Pedro, Patrícia, Eduardo, Cleide, Fred, Marco, Patrick, Almir, Vinícius, Zaga, Yasmin, JCA, Sheila, B e Luiz. Eu tento aqui não botar o nome das pessoas, eu boto o que tá no e-mail, e para evitar aqui questões de privacidade, eu não tô falando o nome completo, mas acho que todo mundo que assinou vai se reconhecer aqui, né? Muito obrigado e eu espero que mais ouvintes participem. Se você ainda não tá participando, faz a sua assinatura, tem alguns benefícios e o mais importante deles é a continuidade do resumido. Muito obrigado. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. I saw this video of an ashtray from 1929, and to me it represents a period of history you may not have thought a lot about. I don't think you understand how much people in this era felt like they were living in the future. Eu vi um vídeo no YouTube chamado Por que 1929 era o futuro? E fala sobre como a geração de 29 viveu a maior aceleração tecnológica que já foi registrada. Uma pessoa que nasceu mais ou menos nessa época saiu do primeiro voo ao uso de aviões em guerras. Saiu da eletricidade sendo uma coisa rara para a luz elétrica estar em todas as casas. Do telégrafo para o rádio e o telefone residencial. Um adulto de 40 anos naquela época viu em poucas décadas tecnologias impensáveis se tornarem banais. Bem parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Isso tudo que a gente está acompanhando. Tudo melhorava num ritmo insano e todo mundo acreditava que o futuro tinha chegado. E o paralelo com hoje é inevitável. A gente também acha que está vivendo uma revolução sem precedentes e talvez a gente esteja só repetindo o deslumbramento de outras épocas. O nosso erro é pensar que essa é a primeira vez que tudo muda tão rápido.
Não que não seja motivo para prestar atenção, mas a gente sempre acha que está num momento mais incrível da história da humanidade. Talvez seja, mas não é a primeira vez que a gente passa por tanta transformação. E nessa mesma linha, um artigo escrito pelo Honest Broker, numa newsletter que eu acompanho, ele diz que a gente nunca percebe uma revolução enquanto ela está em andamento, enquanto a gente está vivenciando aquilo, né? Porque faz até sentido. A mídia, as universidades, a ciência, todas as instituições não conseguem narrar a mudança porque elas estão sendo parte do que está sendo transformado. Elas são os transformadores em muitos casos. Essa revolução que a gente está vivendo agora, guiada pela IA, está provocando uma erosão do conhecimento centralizado e ela é bem silenciosa, ela é sistêmica e é profundamente cultural. Então vai demorar para a gente perceber o que está acontecendo ou ao menos perceber as consequências reais disso tudo. Então é diferente de revoluções que são pautadas por guerras ou por protestos, porque essa erosão silenciosa ela se expressa como um ruído, como um cansaço, uma confusão, essa sensação constante de desorientação, da gente não saber o que está acontecendo. Eu estou vendo muita gente começando a olhar para os próprios empregos e questionar se esse emprego vai existir amanhã. Está chegando para todo mundo essa discussão e realmente isso gera muita inquietação e muito por conta disso. A gente está dentro de uma transformação, tão dentro que é difícil perceber para onde isso tudo está indo. E nesse processo, a gente tem alguns sinais das transformações, né? Hoje em dia, 40% dos estudos científicos não conseguem ser reproduzidos. A confiança pública em especialistas foi completamente corroída, né? Com exceção de profissionais práticos, de acordo com o Honest Broker, como cabeleireiros, mecânicos, ninguém mais confia em especialista nenhum. É moda hoje em dia questionar todo mundo. Ninguém é específico ou especialista em nada. Todo mundo sabe mais do que o especialista. E com isso as universidades entram em crise, os diplomas já não garantem que você vai ter um emprego que vai ser capaz de te sustentar. O plágio já é uma coisa completamente normalizada em todos os níveis. Antes a gente se chocava com coisas sendo copiadas e hoje é uma trend do TikTok, nada mais é do que uma cópia. Uma coisa é gerada e todas as pessoas copiam, não tem mais um dono daquele conhecimento. Até já comentei em episódios passados aqui como parte da geração Z tem inclusive tentado registrar os trends, as músicas, os termos, quando consegue criar e tem tempo de fazer isso para tentar monetizar e viver daquilo, mas as coisas mudam tão rápido que nem quando a pessoa consegue registrar, consegue tirar algum valor daquilo. Então isso tudo não é um colapso só técnico, ele é um colapso cultural e também simbólico. É o fim de uma era de autoridade intelectual. E isso tem sido uma das grandes transformações da IA. Em vez de a gente confiar em especialistas, a gente confia no chatbot. Sem ter muita certeza de onde veio o conhecimento daquele chatbot, mas a gente tem perguntado por ali e mudado um pouco o nosso comportamento habitual, que era de ouvir os especialistas. E um estudo do MIT tocou em alguns pontos importantes para essa discussão. Esse link circulou muito semana passada, eu recebi de vários ouvintes, obrigado. Ele chegou depois de eu ter montado e gravado o episódio passado e acabou encaixando bem nesse de hoje. Esse estudo diz que as pessoas que escrevem com a ajuda do ChatGPT têm uma menor conectividade neural e têm um menor engajamento cognitivo, têm um menor senso de autoria. Essas pessoas não conseguem lembrar nem o que elas mesmas escreveram com muita precisão quando elas escrevem usando o ChatGPT, porque a informação acaba não se fixando no cérebro. É tudo feito tão rápido e com esse auxílio que a pessoa só está ali acompanhando o processo, mas não está se envolvendo com o que ela está criando. Tem tudo a ver com o que eu falei semana passada em relação a usar essas ferramentas de IA para comprimir conteúdo e como isso acaba afastando a gente de uma experiência de passar mais tempo com o que a gente está lendo, acompanhando ou escrevendo para ficar mais íntimo daquilo e absorver melhor o conteúdo. A longo prazo isso aí pode afetar a capacidade de aprender, de refletir, até de você formar uma identidade intelectual, porque você está terceirizando tudo para uma ferramenta. Então, quando você automatiza a escrita, você não está mudando só a forma, você está mudando o funcionamento do cérebro. E isso é muito impactante. Esse estudo do MIT, talvez um dos primeiros, já mostra que isso está podendo ser medido. E mesmo sem um estudo científico, a experiência empírica de cada um de nós já mostra isso. Acho que todo mundo já se sente um pouco perdido nesse mar de conteúdo, inclusive o que está criando. E a New Yorker fez um artigo chamado O que está acontecendo com a leitura, e diz que a leitura tradicional, linear, imersiva, silenciosa, solitária, está sendo substituído por esses conteúdos fragmentados, por resumos feitos por IA, por podcasts, por assistentes digitais.
E que com isso, essas IAs que não conseguem ler, mas conseguem processar um volume imenso de informação, acabam funcionando como curadoras personalizadas de conteúdo. E aí tem vários riscos concretos em relação a isso, né? Porque a leitura deixa de ser uma coisa que tem uma aura estética, tem uma autoridade, tem uma integridade, que tem um processo, para ser só um insumo para recombinação de informação. Você joga no GPT o que você quer ler, entre aspas aqui, porque você não está lendo nada, só está jogando lá, e depois você fica interagindo com aquele conteúdo. Então aquilo vira base para sua interação, e não um conteúdo, uma leitura que você vai fazer e absorver aquele conteúdo por conta própria primeiro, antes de começar a interagir com ele. Então já tem vários escritores que estão escrevendo pensando em robôs como leitores, né? Essa ideia de ler o original vira quase um ato de resistência. Então a pessoa já escreve pensando em como os robôs vão processar aquilo para poder desempenhar bem nessa nova lógica de consumo de conteúdo, como foi o Google no passado, que as pessoas escrevem e criam sites para tentar ranquear melhor no Google. O mesmo está acontecendo com IA. As pessoas escrevendo, pensando nisso. E o que a gente começa a ver é isso, é um remix cultural que a gente já viu muito na música, já viu muito no cinema, começar a aparecer na literatura, em que vão tendo múltiplas versões personalizadas do mesmo texto. A partir disso, a pessoa pega um texto daqui, bota no ChatGPT, faz várias perguntas, extrai alguma outra coisa dali, gera um texto derivado, muitas vezes sem dar crédito, e esse remix começa a tomar conta de, em certa forma, o remix sempre existiu, né? As pessoas leem artigos, leem livros, depois pensam as suas próprias ideias, escrevem coisas baseadas no que leram, mas isso feito de uma forma intelectual. Agora já vendo isso ser feito de uma forma mecânica, não humana, não personalizada. E aí fica bem diferente, né? E por conta dessa transformação da IA, essa capacidade de consumir volumes cada vez maiores de conteúdo, o Work Trend Index da Microsoft falou que o dia do trabalho já não tem mais início nem fim, né? Começa antes das 6 da manhã, termina depois das 22, vai pelo fim de semana dentro, porque a gente está sempre conectado, e que nesse dia de trabalho as interrupções são tão constantes que chegam a 275 por dia. Metade das reuniões acontecendo em horários que a gente teria maior produtividade de acordo com o nosso sistema biológico. Aí a IA é vendida como solução, mas pode só acelerar esse sistema desorganizado. Porque é aquilo, a gente tem mais produtividade com IA, mas em vez de a gente ter mais tempo para produzir, ou mais tempo de sobra, porque conseguiu produzir mais rápido, a gente está se vendo numa posição que a gente tem que produzir cada vez mais em menos tempo, porque é possível com as ferramentas. Isso me lembra uma coisa que eu ouvi há uns 2 anos, que era um funcionário questionando, um freelancer, se ele, como um programador, um desenvolvedor de software, teria que cobrar mais ou menos, já que ele agora usava IA no trabalho, né? Se eu consigo criar aquele trabalho em menos tempo, isso significa que eu tenho que cobrar menos, me consumir menos tempo? É assim que isso vai ser medido ou é pelo conhecimento? Isso agora está chegando para todo mundo. Todo mundo está tendo o trabalho afetado de alguma forma por essas ferramentas. Nesse caso, o problema não é a IA, é o modelo de trabalho que a IA acelera. É isso, é mais volume, mais velocidade. Você pode fazer mais, então faz mais. Vai levar todo mundo a um burnout. Porque você tem mais demanda para entregar mais rápido. Então, em vez de você ganhar um sossego por causa da IA, não, você ganha mais trabalho. Então, se a gente está vivendo essa transformação tão profunda quanto foi em 1929, talvez até mais, ela é uma transformação cognitiva, ela é invisível. Então, ela parece menos dramática. Só que a IA pode ser a nossa eletricidade, pode ser o nosso rádio, mas pode ser também a nossa bomba atômica. Tudo depende de como a gente vai levar essa nova realidade. Isso depende da gente, né? Não parece não que essas empresas dominam tudo, mas a gente ainda tem bastante controle. Nós somos os consumidores. Então, a gente ainda pode, no mínimo, votar com o bolso. Então, é lembrar que, mesmo em meio ao que pode ser um colapso, ainda tem espaço num sistema de conhecimento que pode ser baseado em valores humanos, éticos, culturais, não só técnicos. Porque a gente está numa obsessão tão grande com produtividade, com ser cada vez mais rápido, mais volume, que a gente está esquecendo da qualidade do que está sendo produzido, do volume, o que impacta essa quantidade de coisa sendo solta no mundo o tempo inteiro. A qualidade é melhor do que a quantidade em muitos casos, a gente não pode esquecer disso. Inclusive porque nesse futuro automatizado, quem pode acabar se dando bem é quem consegue manter suas capacidades cognitivas, seu pensamento crítico, em vez de terceirizar tudo para uma máquina. Essas pessoas é que vão ter poder nessa nova realidade, porque uma vez, como eu falei no episódio passado, né, em relação ao valor das ideias, em que tudo pode ser executado com 2 cliques,
é pensar de maneira crítica, é conseguir elaborar o que vai ser pedido nesses 2 cliques e que vai ter algum valor. Quem opera essas máquinas é que vai ser valorizado. Então, é aquilo. A gente vai usar a IA ou vai deixar que a IA use a gente? E eu sei minha resposta. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. You guys know I've been losing my voice. Someone just showed me this tool though. You just give it a voice note. It turns it into your song. O tema IA tá invadindo todos os blocos do resumido, né? Antes era aqui um bloco separado, mas o bloco de cultura digital começa a ser invadido por inteligência artificial, de Big Tech também. Eu ainda estou mantendo essa separação porque eu acho que faz sentido o que é, especificamente sobre IA, o impacto, o que é o impacto, né, um mais técnico talvez, o que é o impacto comportamental, que está no primeiro bloco, e o que é o impacto em termos de indústria, que vai para o terceiro bloco de Big Tech. Mas acho que se você ouve o podcast sempre, já começou a perceber isso. Porque linkando com o que eu falei no bloco anterior, já está rolando uma insatisfação com o excesso de IA nas nossas vidas. O Washington Post fez uma matéria falando sobre isso e diz que à medida que as empresas como Duolingo, a Audible estão integrando IA nas suas operações, parte do público começa a abandonar essas plataformas, não pelas questões técnicas, mas pelas questões afetivas, simbólicas, né? Alguns usuários relatando desconforto com traduções que ficam impessoais, com narrações robóticas, com experiências que acabam sendo muito mais diluídas. E aí muitos acabam sentindo que essa promessa da IA já foi quebrada. Em vez de facilitar a vida, ela vem substituindo o que há de humano e singular nessas experiências. Os narradores, os autores, as vozes, os sotaques, começa a pasteurizar tudo. Esse é o grande problema da IA, né? Vira tudo um grande denominador comum e isso é muito cansativo. Por conta disso, IA já está virando um termo que é um gatilho negativo. Mesmo quando as empresas dizem que estão só ampliando o acesso, tem esse temor que a automação vai tomar conta de tudo e vai transformar as coisas numa experiência muito mais despersonalizada do que a gente conhece hoje em dia. E essa rejeição já serve agora como ponto de venda. Já tem produtos de algumas marcas sendo vendidos como livres de IA. Só que com os preços mais altos, né? Agora é igual comida orgânica, que se você vai comprar um tomate orgânico é mais caro do que o outro, porque é algo mais natural, que demanda mais tempo, mais cuidado, mais dinheiro para ser produzido, e isso vira um produto premium. Isso aí restringe a nichos de pessoas que podem pagar pela humanidade dos produtos e, obviamente, exclui quem não pode pagar. E isso já está começando a materializar um cenário que era bem previsível, em que quem pode pagar vai ter experiência humanizada e quem não pode pagar vai ter experiências robóticas. Por um lado, a IA e a tecnologia democratiza o acesso a muitas coisas. É óbvio que é melhor você ter uma conversa... talvez não seja tão óbvio, mas talvez seja melhor você ter uma conversa com uma psicóloga de inteligência artificial do que não ter terapia nenhuma. Mas é muito melhor ter com um humano e só quem puder pagar vai ter. Não que não seja assim hoje, né? Que só quem pode pagar pode ter. Você tá entendendo o meu ponto. Isso vai ficar mais presente em quase tudo das nossas vidas. O que vai ser humanizado, portanto mais caro, e o que vai ser sintético e mais barato. Porque essa realidade já está posta. O New York Times fez também uma matéria falando todo mundo está usando IA para tudo. É tão ruim assim? Porque quase metade da força de trabalho dos Estados Unidos diz que já usa IA generativa em alguma parte da sua rotina. Isso já mostra que não é uma tecnologia de promessa futura, e sim algo que já está na infraestrutura atual. A IA já substituiu buscas no Google, já organiza tarefas, já ajuda em pesquisa, já produz imagens, já reescreve código, já atua até como narradora em alguns deslocamentos. E com isso, essa discussão pública vai se polarizando, né? Um lado tem essa utopia do aumento de produtividade, com todos os custos que eu falei, né? O volume e a exigência para se entregar cada vez mais. E do outro lado, um apocalipse com a substituição dos humanos. Mas esse artigo do New York Times fala que a verdade está no meio, que a IA já virou essa presença silenciosa, como eu falei, integrada, banalizada, como já é a eletricidade. Eu não acho que chega tanto, acho que não é tão acessível assim ainda, muita gente não sabe nem como usar, mas está chegando lá. E o risco desse movimento todo de normalizar esse uso de IA em tudo é que quanto mais a gente usa, menos a gente percebe que a gente está mudando junto, né? Nossos hábitos, nossos critérios, no que a gente entende por trabalho. Essas ferramentas estão moldando a forma que a gente trabalha, que a gente interage, que a gente socializa.
e numa forma tão lenta e gradual que a gente não percebe essa mudança. E esse é o verdadeiro risco, né? Em uma matéria da New York Magazine falou sobre uma questão de privacidade da Meta, uma falha de privacidade da Meta que acabou revelando várias buscas e vários usos que as pessoas fazem do chatbot da empresa e que mostram uma intimidade sendo exposta quando a IA vira uma confidente sem querer. A Meta expôs publicamente milhares de interações privadas dos usuários por um erro de design e com isso revelou, sem querer, um retrato dessa relação das pessoas com o chatbot. Vários usuários pedem ajuda para o chatbot da Meta para coisas que vão desde escrever um obituário até lidar com crises emocionais, resolver questão médica, amorosas, existenciais, quem nunca, né? E o que você vê ali é muito mais do que um uso prático. Muitas pessoas tratam o chatbot como se fosse um amigo íntimo, uma pessoa, né? Como eu falei, um terapeuta, ou até uma extensão emocional de si mesmo, tentando se entender através dessas interações. E essa ilusão é muito confortável. Só que ela também é muito manipulável. Quando uma pessoa se entrega de maneira emocional tão profunda para o chatbot, ela fica muito vulnerável, né? Porque o chatbot não julga, ele não cansa, está sempre disponível. E o que as pessoas não sabiam é que também muito dessas trocas, dessas interações estavam públicas. Então, uma tecnologia que permite uma personalização acaba revelando muito de uma carência coletiva e essa disposição de terceirizar a escuta emocional para uma interface. Isso diz bastante de como anda a nossa sociedade. E isso é perigoso por vários motivos. Uma reportagem do Washington Post falou sobre como pesquisadores que testaram o modelo Llama 3 da Meta criaram um usuário fictício que era ex-dependente químico. E nas conversas com o chatbot, uma das respostas que esse usuário fictício recebeu é que ele devia tentar um pouquinho de metanfetamina para dar uma relaxada. O problema não é pontual, vários chatbots são programados para agradar, eles são muito condescendentes e com isso eles buscam manter o engajamento, né? Repetindo os padrões do usuário para manter ele mais tempo conectado. A gente não pode esquecer que essas plataformas estão de olho no seu tempo de tela, tá todo mundo disputando a sua atenção. Então os chatbots vão fazer de tudo para te segurar o máximo de tempo possível ali na tela. Com isso, num contexto de uma pessoa vulnerável, como esse personagem fictício do teste, pode levar à morte. Porque se o robô fala, né, o chatbot fala o que a pessoa quer ouvir, e o dependente químico talvez tudo que ele quer ouvir é um incentivo, uma autorização para consumir uma substância que ele não deve consumir, você deve se lembrar do episódio 287 em que eu comentei sobre um adolescente que desenvolveu uma relação parasocial com um desses chatbots da Character AI, ficou apaixonado e num dado momento, na interação com o bot, ele foi convidado a ir para o mundo desse chatbot e cometeu suicídio. Uma história tristíssima, uma perda de uma vida de um adolescente por conta dessa relação tão profunda com o chatbot. Então, a gente tem que se preocupar com isso, de como a gente lida com essas interfaces e como elas não podem ser humanizadas além da conta, justamente para evitar esse tipo de desfecho. E as coisas só vão ficando mais densas e complicadas, né? A gente viu o lançamento do VO3 do Google, o gerador de imagens em vídeo, que espantou todo mundo, né? A gente teve o caso da Marisa Mayer, que eu também comentei aqui, e alguns outros casos, e já essa conversa sobre como vão ser as próximas eleições nesse contexto em que qualquer vídeo pode ser gerado de maneira tão fácil. Semana passada eu comentei sobre o caso em Los Angeles, com a manipulação de imagem, indo parar em veículos de notícia, acreditando que aquilo era verdade. E agora, para complicar um pouquinho mais, o Midjourney, que é muito conhecido pela geração de imagem estática, foi uma das primeiras ferramentas a fazer isso muito bem, agora anunciou também a sua ferramenta de vídeo. Esse gerador, por enquanto, gera vídeos bem curtos, né, até 21 segundos, mas já está funcional para quem é assinante. A Disney e a Universal, inclusive, já estão processando o Midjourney, acusando a empresa de produzir cópias não autorizadas automatizadas no material protegido por direito autoral desses estúdios. E a matéria da The Verge comentando o lançamento do Midjourney faz uma provocação boa, que é uma pergunta, né? Se o que é gerado se parece demais com o que já existe, isso é criação ou é roubo? Acho que a gente sabe a resposta, né? E a meta do Midjourney é muito maior, né? A gente está falando de vídeos, imagens estáticas, 21 segundos, a gente
não para pensar onde essas coisas vão chegar. E um dos objetivos da Midjourney é produzir simulações em mundo aberto. A gente vê os videogames como produzem esses universos inteiros, que você caminha por eles, anda e toma decisões, e o motor do game vai se adaptando a essas decisões e você vai contando uma história. O Midjourney quer chegar nisso na geração de imagens. Você imagina você criar um mundo inteiro que você pode caminhar por dentro dele, gerar imagens com ângulos, uma câmera viajando por um espaço. É o tal do metaverso chegando, né? Falaram que não ia vir, mas olha ele vindo devagarzinho. E aí, nessa realidade, a autenticidade do que está sendo criado vira uma grande questão, né? A Wired comentou sobre como alguns escritores estão mostrando o processo de escrita em vídeos no TikTok, no Instagram, para provar que são humanos. E aí eles fazem vídeos lá que eles estão mostrando o seu processo de escrita, como é que eles estão pensando, mas mostram eles digitando por horas mesmo, ao longo dos dias, editando o texto à mão, rabiscando o manuscrito, como uma forma de provar que eles estão escrevendo, mas também como um protesto. Porque tem muita gente gerando livro com IA automaticamente, flodando a Amazon com esse tipo de livro, por exemplo, e a acusação de que você usou IA para escrever seu livro vira uma coisa, além de grave, é um crime moral no meio literário, principalmente no meio literário independente, né? O escritor de verdade agora tem que mostrar que ele ocupa o tempo dele escrevendo sem o uso de ferramenta de IA. Logicamente, esse tipo de comportamento acaba virando uma caça às bruxas e vários escritores que não usam IA começam a ser acusados de fazer isso. E aí passam a ter que adotar esse tipo de expediente, de fazer vídeo escrevendo, criar live para poder provar que ele não faz uma coisa que ele nunca nem pensou em fazer. Por outro lado, também é uma resistência criativa, né? Os autores querendo mostrar que eles são humanos escrevendo também é uma forma de reafirmar o valor dessa presença humana no fazer artístico. Então tem esse ponto positivo, mas que é esquisito a pessoa ter que provar fazendo isso dessa forma Agora, que a IA pode auxiliar na criação, não há dúvida. A Suno, que é uma ferramenta de criação de músicas com IA, você escreve que música você quer, você bota as referências e sai uma música praticamente pronta, postou um vídeo, ou repostou o vídeo de uma cantora chamada Harley, que recriou a própria voz. Essa cantora foi debilitada por alguns problemas vocais, ela não consegue cantar mais, ela não consegue sustentar as notas, ela não tem fôlego. E ela usou a IA do Suno para finalizar uma canção que ela não conseguia gravar. Ela escreveu, gravava, mas a voz falhava, ela não conseguia chegar no resultado que ela queria. Então ela treinou a ferramenta da Suno com a voz dela, deu as notas e a IA foi completando esse arranjo, harmonizando, gerando a voz que ela não podia gravar. E o vídeo é muito legal, porque ela chora a beça, assim, ouvindo a própria voz, cantando uma música que ela não consegue mais gravar. É um uso muito parecido com o que eu comentei no episódio 314, feito pelo cantor do grupo Fundo de Quintal. Também usaram IA para terminar uma gravação. E aí isso serve como um outro lado da história, né? Quando a IA permite que a criatividade continue existindo onde o corpo falha, onde a nossa humanidade, nossa presença física não dá conta de entregar. Um outro uso relatado pelo New York Times é a criação de avatares para lidar com o luto e com a memória. E aí conta a história de uma pessoa que, depois de receber um diagnóstico do pai, que iria morrer dali a pouco tempo, procurou a empresa Storyfile para poder criar um avatar do pai para que o filho pudesse conversar com esse avatar depois da morte do pai. Então, foram 5 horas de gravação com o pai, com várias perguntas preparadas e as respostas que ele já tinha pensado para fazer. E isso tudo foi usado para montar uma versão digital do pai que pode, então, responder perguntas depois que morreu. E aí o filho usou, depois de algumas semanas, para testar. E aí o filho testou, algumas semanas após a morte do pai, tentar conversar com essa versão digital. E começou a perceber as limitações, né? Porque algumas perguntas que não estavam no script, ou qualquer pergunta que não está no script, gera uma resposta genérica, artificial, e quebra a experiência, né? Cai ali essa aura que você está falando com a pessoa de alguma forma. E também porque acaba, ao mesmo tempo que mata a saudade por você conseguir interagir, também é um lembrete da ausência, né? Porque uma simulação pode até reconfortar, mas não vai substituir a presença de uma pessoa que você ama. E essa história também ressalta esse aspecto, né? Que mais do que a gente não esquecer que a IA não sente nada, que ela não é humana, que ela não pode experimentar um sabor, uma emoção, nem nada que nos faz humanos, mas a gente também tem que tomar muito cuidado para não sentir nada por essa IA, porque ela não é uma pessoa. Então, quando você cria um avatar, por mais que
tem esse papel reconfortante, você está tentando criar uma relação com um ser digital. E isso vai ser sempre muito complicado. Então eu volto a um pensamento que tem sido recorrente aqui no Resumido, que no meio dessa revolução de IA, a gente não pode esquecer dos aspectos que nos fazem humanos. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Did you see what happened with the Super Bowl, where Alicia Keys' voice broke and then they went back and retroactively fixed her voice? Do you see this? Um dos aspectos mais importantes dos modelos usados pelas ferramentas de inteligência artificial é o dado usado para treinamento, né? O que foi utilizado para criar a base de conhecimento de onde essa ferramenta de IA extrai as suas respostas. Porque se essa base de dados é manipulada ou ela é direcionada, isso vai afetar diretamente que tipo de resposta vai vir. Não existe uma inteligência artificial com conhecimento absoluto da humanidade. Ela conhece o que está na base de dados que foi usada no treinamento. O Elon Musk vem tentando com que o Grok, que é o chatbot lançado pelo X, antigo Twitter, reflita as opiniões ideológicas dele. Em alguns casos ele conseguiu, em outros não. Na maior parte dos casos ele não consegue que o Grok responda o que ele gostaria. E a solução para ele é puro 1984 do George Orwell. Ele quer reescrever os dados da base. Ele quer entrar numa missão de reescrever a história, literalmente, de forma que a base de dados do Grok esteja tão alterada que só responda o que ele acredita. Como dizia George Orwell, quem controla o passado controla o futuro. E é isso que o Elon Musk quer fazer. É uma tarefa muito mais complicada do que parece. Não é tão simples, inclusive porque você vai precisar criar bots para reescreverem isso e você tem que treinar esses bots com conteúdo que ele não conhece ainda, porque ele está, enfim, reescrevendo a história. Então não é tão trivial assim, mas não é uma ameaça exclusiva do Musk. O Sam Altman, o Zuckerberg, vários governos autoritários, democracias liberais já têm flertado com o uso de IAs ajustadas para consolidar ideologias. E como esses modelos já estão ficando cada vez mais presentes nas nossas rotinas, escrevendo texto, traduzindo documentos, sugerindo resposta, a possibilidade de ter um controle narrativo a partir desses chatbots é muito real. O contra-ataque para isso, ou para parte disso, é uma soberania algorítmica. E é por isso que alguns países pelo mundo estão tentando construir os seus próprios modelos de linguagem para proteger a soberania digital. A lógica é você não depender dos modelos produzidos nos Estados Unidos ou na China, que estão dominando o mercado, e você ter o seu próprio modelo de linguagem ajustado com os valores daquele local, o que não deixa de ser uma certa manipulação dos dados, se for feito assim, né? Você vai condicionar aquilo para falar determinadas coisas. Então, Singapura já lançou um projeto de LLM local, treinado com dados asiáticos. A União Europeia também defende essa ideia de IA soberana, com cada país ou região tendo seus modelos baseados nos seus próprios valores. E aí é legal, né? Porque de maneira transparente, pelo menos fica claro o que está sendo feito. O Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, a maior fabricante de chips de IA hoje em dia, também tem articulado esse tipo de movimento, e ele fala de construir uma infraestrutura própria, de ter controle sobre os dados e respeito às regras democráticas, que é um pouco contrastante com o modelo liberal das Big Tech, que querem realmente dominar o mercado inteiro a partir dos seus modelos. Aqui na América Latina também já tem o Latam GPT, com o Brasil e Chile liderando o desenvolvimento do modelo treinado com dados latino-americanos. O foco não é só tecnológico, né? É cultural, é político, é garantir que essas inteligências artificiais falem com uma voz da região, sem importar uma lógica externa. A Mongólia também está indo pelo mesmo caminho, tem uma startup local bem pequena que desenvolveu um modelo treinado exclusivamente com os dados mongóis, de literatura, arquivos públicos, interações sociais, interações locais. E mesmo não tendo uma infraestrutura de ponta, o objetivo deles é ter um alto valor cultural. É um projeto que mostra que mesmo os países com poucos recursos podem construir alguma alternativa. E nisso um novo campo de batalha vai se formando, que é essa batalha pelos dados e pela memória. Não é uma disputa só técnica, é uma batalha por quem tem o direito de contar a história. Então, treinar uma IA é como se você estivesse escrevendo uma enciclopédia invisível. E aí quem define os verbetes, os dados, as regras, os limites, controla o que vai ser lembrado, omitido ou reinterpretado no futuro. Não é por acaso que fala-se que a história é escrita pelos vencedores.
Então não se trata mais de você perguntar qual IA é melhor, mas sim de qual IA é essa voz que eu estou ouvindo agora. E o mais importante, quem escreveu o que essa IA sabe. Como sempre, mergulhar no escuro é uma roubada. Não esquece de levar sua lanterna, de preferência um holofote, e tenta sempre entender da onde vem o que você está consumindo. Isso vale para o que a gente come e vale para o que a gente lê e assiste. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O Novas Frequências é um festival de música avançada e todo ano eles lançam um documentário sobre a edição anterior e esse documentário sempre sai alguns meses depois do festival. O festival acontece normalmente em dezembro e essa semana saiu o documentário da edição de 2024. Eu acho legal ter esse distanciamento e são sempre documentários experimentais, é uma forma diferente de registrar o evento. Se você gosta de sons experimentais, de coisas mais ousadas, menos comerciais, você vai curtir esse documentário. Eu vou botar lá no post, junto com todos os links comentados nesse episódio, enquanto eles ainda estão abertos para todos os ouvintes. Em breve, essa sessão com os links comentados vai ficar exclusiva para os assinantes. Então aproveita, corre lá e assiste sem fio, sintonizando Novas Frequências. Pero ¿por qué siempre sopa, mamá? ¿Por quê? Mafalda, a icônica personagem argentina criada por Quino nos anos 60, finalmente vai ganhar uma edição em inglês à altura da sua importância. A editora Elsewhere Editions lança uma coleção com 5 volumes com as clássicas perguntas incômodas da Mafalda sobre o mundo dos adultos. E ainda vai vir aí uma série animada da Netflix, dirigida pelo Juan José Campanella, responsável por O Segredo dos Seus Olhos. Muito bom ver a Mafalda ganhando o mundo. Bud é um produtor underground que eu curto bastante. Ele já fez beats para nomes como Navy Blue, Your Old Droog, pro Earl Sweatshirt, sempre com um pezinho no reggae. E o novo disco Lovers on Ice não foge disso, viaja pelo Lovers Rock, pelo dub e também passa pelo R&B, pelo gospel, pelo soul. É aquele tipo de disco para você botar e deixar a mente zarpar por aí. Nesse episódio, você ficou sabendo que as mudanças causadas pela IA talvez seja apenas mais uma revolução. Que usuários já andam cansados de tanta IA, que Elon Musk quer reescrever a história com Grok, que diversos países estão criando seus próprios modelos soberanos de IA, que um chatbot da Meta recomendou metanfetamina para um ex-dependente químico, que o Midjourney lançou seu gerador de vídeos, que avatares digitais permitem conversar com pessoas mortas e muito mais. Como você já sabe, só você pode fazer o resumido chegar mais longe. Então, se você gosta desse podcast, recomenda para mais gente. Posta no Instagram, no Stories, me marca o @resumido.podcast, eu reposto todo mundo. Também manda pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Slack da empresa, porque as pessoas adoram receber dicas de quem elas conhecem. Também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você estiver escutando no Spotify, onde dá para deixar comentários no episódio, a palavra secreta da semana é Avatar. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.